Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para discutir. Hoje vou lhes contar uma história que me interessa. Ouça e escreva o que você pensa sobre essa situação. Estou interessado em suas opiniões. Nunca imaginei que me encontraria em Serenity Falls, de todos os lugares. É pitoresco, muito tranquilo para alguém como eu, alguém com, digamos, um passado colorido. Mas aqui estou eu, Eleanor Baxter, a viúva com um véu de graça, mas por baixo, um coração que já passou por muitas provações. Meu marido, Edward, deixou este mundo pensando que me conhecia. Não conhecia. Ninguém nesta cidade conhece. Edward era tudo o que Serenity Falls admirava, bem-sucedido, charmoso, um pilar da comunidade. Nossa livraria, Heaven do Baxter, era mais do que apenas um negócio, era nosso pequeno império. Edward pensava que era nosso sonho compartilhado. Deixei ele acreditar nisso. A verdade? Eu estava entediada. A vida aqui era monótona, previsível. Isso, até eu encontrar meu próprio entretenimento. Traição? Alguns podem chamar assim. Eu chamo de sobrevivência. Quando você está preso em uma gaiola dourada, encontra maneiras de se libertar, mesmo que isso signifique abrir algumas portas que deveriam ter permanecido fechadas. Meus encontros secretos, minhas fugas deste chamado paraíso, eram minha rebeldia. Edward nunca suspeitou de nada. O crime perfeito, você poderia dizer. Eleanor, minha querida, você é a luz da minha vida, Edward diria, seus olhos brilhando de amor e confiança. Como ele sabia pouco. Eu interpretava o papel de esposa devotada, mas por dentro, eu estava gritando, planejando, sonhando com uma saída. Então veio o twist que eu nunca antecipei. A saúde de Edward começou a declinar, lentamente no início, depois de repente. Ver o homem mais forte que eu conhecia se tornar uma sombra de si mesmo e fez algo comigo. Era culpa? Talvez. Ou talvez fosse a realização de que minha liberdade estava ligada à sua mortalidade. Cuidei dele, é claro que sim. Você não pode compartilhar sua vida com alguém, mesmo uma vida construída em meias verdades, sem sentir algo no fim deles. Mas enquanto eu estava ao lado de sua cama, assistindo a luz desaparecer de seus olhos, não pude deixar de sentir um alívio distorcido. Eleanor, meu amor, você tornou minha vida linda, ele sussurrou em seus momentos finais. Se ao menos ele soubesse a feiura que jazia sob minha compostura composta. O funeral foi um espetáculo, exatamente como Edward teria querido. Serenity Falls lamentou seu filho favorito, e eu interpretei o papel da viúva enlutada com perfeição. Mas por dentro? Por dentro, eu estava calculando, planejando meus próximos passos. Sem Edward, eu era livre. Livre para explorar, descobrir, viver verdadeiramente. Mas a liberdade tem um preço, não é? Eleanor, você foi tão forte durante tudo isso, me dizem, seus olhos cheios de pena e admiração. Mal sabem eles, força não é apenas sobre suportar a dor, é sobre usá-la, moldá-la à sua vontade. E minha vontade? Está mais forte do que nunca. Então aqui estou, Serenity Falls, sua amada Eleanor Baxter. A viúva com um segredo, um plano e uma sede por uma vida que seja verdadeiramente minha. O que vem a seguir? Só eu sei. E mal posso esperar para ver a expressão em seus rostos quando meu verdadeiro eu vier à tona. Porque em Serenity Falls, sob o verniz de paz e tranquilidade, jaz uma escuridão esperando para ser revelada. E eu, Eleanor Baxter, sou exatamente a mulher para trazê-la à tona. No dia em que Edward fez o pedido, Serenity Falls estava agitada. Era perfeito, uma cena digna dos romances melosos que voavam das prateleiras da Baxter's Heaven. Ele se ajoelhou ali mesmo, na praça da cidade, o coração deste pequeno mundo. Eleanor, minha querida, você quer se casar comigo? Ele perguntou, uma caixa de veludo tremendo em suas mãos. A multidão ao nosso redor suspirou em uníssono, um coro de testemunhas do nosso momento perfeito. Sim, eu disse, minha voz firme, meu coração uma mistura de antecipação e apreensão. Sim, para uma vida que eu não estava certa de querer. Sim, para um homem que eu sabia que nunca poderia amar verdadeiramente.
Mas também, sim, para segurança, estabilidade e para um plano se formando em minha mente. Nosso casamento foi o assunto da cidade, uma celebração luxuosa que não poupou despesas. Edward irradiava orgulho, seus olhos só para mim. Eu sou o homem mais sortudo do mundo, sussurrou ele enquanto dançávamos sob as estrelas. Eu sorri, a noiva perfeita em seu vestido perfeito, minha mente fervilhando com pensamentos sobre quem poderia realmente satisfazer meus desejos por mais. A vida com Edward era confortável, previsível. A Baxter's Haven florescia sob nossa copropriedade. Edward cuidava das finanças, dos pedidos, das banalidades do dia a dia. Eu dava vida ao lugar, organizando eventos, selecionando obras que atraíam multidões. Nossa parceria, nos negócios pelo menos, era perfeita. Então Peter e Charlotte chegaram. Meus lindos, inocentes filhos. Eu os amava. Claro. Eles eram parte de mim, minha carne e sangue. Mas conforme eles cresceram, cresceu também a percepção de que minha vida, minhas escolhas, me haviam aprisionado em um mundo que eu nunca realmente quis. Mamãe, por que você sempre parece triste? Charlotte perguntou uma noite, seus grandes olhos questionadores me encarando. A mamãe está apenas cansada, meu amor, menti, aconchegando-a na cama, sua inocência um contraste gritante com os segredos que eu guardava dentro de mim. A verdade era que meu coração ansiava por emoção, por perigo, por algo, qualquer coisa, além disso. Meus casos, se é que posso chamá-los assim, eram minha fuga. Riscos discretos e calculados que me traziam a emoção que meu casamento não tinha. Edward, abençoe sua alma, nunca suspeitou de nada. Ou se suspeitou, escolheu fechar os olhos, o marido perfeito até o fim. Mas conforme a saúde de Edward declinava, minha teia de mentiras começou a se apertar ao meu redor. A culpa, uma sensação estranha e indesejada, começou a se insinuar. Não culpa por minhas traições, mas pelo alívio que sentia diante da perspectiva de sua partida. A liberdade estava ao meu alcance, uma libertação distorcida da vida que eu havia construído por dever e decepção. Eu te amo, Eleanor. Eu sempre amei, disse Edward, sua voz fraca, seu aperto em minha mão fraco, mas cheio de afeto. Eu sei, Edward. Eu também te amo, respondi, a mentira escapando tão facilmente quanto respirar. Amá-lo? Talvez, do meu jeito. Mas não do jeito que ele merecia. Não do jeito que ele me amava. Conforme eu navegava pelas complexidades da minha vida dupla, as mentiras começaram a me sufocar, a emoção dos meus encontros secretos já não era suficiente para sustentar a fachada. Meu casamento, minha família, era um castelo construído na areia, e a maré estava subindo. Então lá estava eu, presa entre a vida que eu levava e a vida que desejava, uma prisioneira de minha própria criação. Serenity Falls, com seus sussurros de perfeição e tranquilidade, havia se tornado meu campo de batalha. E enquanto eu estava lá, no precipício da mudança, eu sabia que a única saída era através das cinzas da vida que eu havia cuidadosamente cultivado. Mas lembre-se, querido leitor, no jogo de segredos e mentiras, eu sempre sou a jogadora, nunca a peça. E como Serenity Falls logo descobriria, Eleanor Baxter não era uma mulher para ser subestimada. O tempo, o ladrão que gradualmente desgasta tudo, não tinha sido gentil com Edward e comigo. Ainda assim, nossa fachada de amor duradouro tornou-se o assunto de Serenity Falls. As pessoas invejavam o que viam como uma união perfeita, um amor que resistiu ao teste do tempo. Se ao menos soubessem a verdade por trás dos nossos sorrisos cuidadosamente construídos. A saúde de Edward continuava seu declínio implacável, um lembrete do fio frágil pelo qual a vida se sustenta. Assistir ao homem com quem eu havia prometido passar a vida se tornar uma sombra do que ele já foi despertou algo inesperado dentro de mim, um coquetel de culpa e antecipação. Estarei ao seu lado, Edward. Você não está sozinho, sussurrei, minha voz uma melodia de mentiras. Ele sorriu, seus olhos refletindo uma mistura de dor e gratidão. Eleanor, minha rocha, ele me chamava. Se as rochas pudessem se afogar em sua própria decepção, era isso que eu estava fazendo. No desespero silencioso de nossa casa, eu planejava minha fuga, sonhando com uma vida além do leito doente de Edward, além de Serenity Falls.
No entanto, a cada plano que eu conjurava, a realidade me atingia com força. A liberdade era um sonho distante, trancado pelas correntes do dever e pelos olhares curiosos da cidade. Uma noite, enquanto Edward e eu estávamos em silêncio, a tensão entre nós era palpável. Você alguma vez se arrepende, Eleanor? Da nossa vida juntos? Ele perguntou, sua voz mal um sussurro. A pergunta me pegou de surpresa. Arrependimento? Eu tinha uma lista. Mas encarando Edward, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, tudo o que consegui dizer foi, e nunca, Edward. Nossa jornada teve seus altos e baixos, mas eu valorizo cada momento. Mentiras. Mais mentiras para adicionar à coleção. Mas o que me surpreendeu foi o fragmento de verdade em minhas palavras. No meio dos segredos e ressentimentos silenciosos, havia momentos que eu realmente valorizava. Momentos que, no crepúsculo da vida de Edward, pareciam brilhar ainda mais intensamente contra o pano de fundo de nosso ato final iminente. Nossos filhos, Peter e Charlotte, tornaram-se minha âncora, me lembrando das partes da minha vida não manchadas pela duplicidade. Neles, vi uma chance de redenção, uma esperança de que o legado Baxter fosse mais do que apenas uma série de decepções. Conforme a condição de Edward piorava, a cidade se unia a nós, seu apoio sendo um lembrete constante da fachada que eu tinha que manter. Você é tão forte, Eleanor, eles diziam, inconscientes da tempestade que rugia dentro de mim. Sua admiração era uma prisão, suas expectativas, as barras. Uma noite de outono fria, enquanto Edward e eu olhávamos para a cidade de nosso alpendre, ele pegou minha mão. Prometa-me, Eleanor, que você viverá plenamente quando eu partir. Serenity Falls é pequena demais para alguém como você. Seu pedido, uma mistura de amor e resignação, me atingiu como um trem de carga. Ele sabia. Em algum nível, Edward sempre soube. Prometo, eu disse, apertando sua mão. Uma promessa que eu pretendia cumprir, mas não da maneira como ele imaginava. A morte de Edward marcaria o início da minha verdadeira libertação, o início de um novo capítulo escrito apenas por mim, para mim. A ironia não me escapava. Em busca de minha própria liberdade, eu me vi enredada em uma teia da minha própria criação, presa entre o amor que sentia por minha família e a desesperança de fugir da vida que eu havia construído. Serenity Falls, com seu charme pitoresco e árvores sussurrantes, era tanto meu refúgio quanto minha gaiola. Conforme o tempo passava, o espírito uma vez vibrante de Edward se apagava, nos deixando em um silencioso estado de limbo. Nosso amor duradouro, uma história para as eras, estava chegando ao fim. E com a sua conclusão, o palco estava montado para minha grande fuga. Ou assim eu pensava. Mas planos, especialmente aqueles construídos sobre uma base de traição e anseio, têm uma maneira de se desfazer nas costuras. E os meus estavam prestes a se desfazer de uma maneira que eu nunca antecipei. A mudança chegou numa terça-feira, daquelas que você não marcaria por nada de especial, não em Serenity Falls. No entanto, foi o dia em que meu mundo cuidadosamente curado começou a desmoronar, peça por peça cuidadosamente colocada. Edward se foi. O homem com quem passei anos, planejando minha vida ao redor e, às vezes, planejando minha fuga, havia deixado este mundo. E com sua partida, as comportas da mudança foram escancaradas. Sinto muito pela sua perda, Eleanor. Ele era um bom homem, diziam, um após outro, seus rostos um borrão de falso pesar e curiosidade. Eles vieram, não apenas para prestar seus respeitos, mas para vislumbrar as consequências da morte de Edward na viúva Baxter. Pouco sabiam eles, eu estava me preparando para este momento, esperando por liberdade. No entanto, a liberdade parecia um vestido mal ajustado, solto em lugares que eu não tinha antecipado. Peter e Charlotte, meus ancoradouros na tempestade, olhavam para mim em busca de orientação. O que fazemos agora, mãe? A voz de Charlotte se quebrou sob o peso de sua dor. Sua inocência, um contraste gritante com a escuridão que eu abrigava dentro de mim. Continuamos, respondi, minha voz firme, um testemunho dos anos aperfeiçoando a fachada da esposa e mãe devotada. Mas seguir em frente não era tão simples quanto eu imaginava. Com a passagem de Edward, segredos há muito enterrados começaram a surgir, sussurros no escuro que ameaçavam me engolir.
O primeiro veio na forma de uma carta, sem marca, anônima, seu conteúdo um espelho para meus medos mais sombrios. Eu sei o que você fez, lia-se, uma simples frase que parecia um laço apertando em meu pescoço. Pânico, uma sensação estranha que eu evitava há muito tempo, tornou-se um companheiro constante. Quem sabia? E o que exatamente eles sabiam? Minhas indiscrições, embora cuidadosamente ocultas, de repente pareciam gritantemente óbvias. A traição que eu tinha entretido, as escapadas de Edward de Serenity Falls, o anseio por algo mais, alguém estivera observando, contabilizando meus pecados? Eu me tornei o objeto dos sussurros que uma vez flutuei acima, intocada. Serenity Falls, com sua fachada pitoresca, era um poço de segredos, e os meus estavam prestes a serem revelados. Mas eu não estava prestes a deixar meu mundo cuidadosamente construído desmoronar sem lutar. A carta era uma declaração de guerra, uma que eu aceitei com um coração vingativo. Se alguém buscasse desvendar minha vida, encontraria-se enredado em sua própria armadilha. Voltei minha atenção para a livraria, Baxter's Heaven, o epicentro do legado de nossa família, e agora, o campo de batalha para minha sobrevivência. O lugar que Edward havia acarinhado tornou-se minha sala de guerra, onde estratégias eram planejadas e alianças eram forjadas. No silêncio antes da tempestade, encontrei uma aliada improvável em Alice, a mesma alma compassiva que uma vez ofereceu consolo. Eleanor, as pessoas falam, mas eu não escuto. Se precisar de uma amiga, estou aqui, ela ofereceu, sua sinceridade perfurando a névoa da minha desesperança. Amiga ou inimiga disfarçada? Confiança era um luxo que eu mal podia me dar, mas em Alice, eu via uma peça de xadrez ainda a ser jogada. Enquanto eu navegava pelas águas turvas da viuvez, minha determinação se fortaleceu. Serenity Falls não me consumiria. Os sussurros, as cartas, as ameaças veladas, eram apenas obstáculos em meu caminho para a libertação. A morte de Edward me libertara, mas era o que viria depois que me definiria. Nas sombras da mudança, eu tramava, minha mente correndo com cenários de vingança e redenção. O jogo tinha começado, os jogadores, inadvertidamente, atraídos para o tabuleiro. E eu, Eleanor Baxter, emergiria vitoriosa, meus segredos enterrados profundamente sob a fachada da viúva enlutada. Pois no coração de Serenity Falls, a mudança não era apenas uma passagem do tempo, mas um acerto de contas dos pecados, incluindo os meus. E eu estava pronta para enfrentar o que viesse, vingativa, calculista e inabalável. Eu gostaria de poder dizer que depois que Edward faleceu, encontrei consolo na solidão, que o silêncio de Serenity Falls preencheu o vazio que ele deixou para trás. Mas isso seria uma mentira, e estou cansada de mentir. Pelo menos para você. A verdade? Sua morte me libertou de maneiras que eu não ousava sonhar. Mas com a liberdade veio uma solidão que eu não tinha antecipado, um silêncio alto demais para ignorar. Os dias se estendiam longos e vazios. A livraria, uma vez símbolo de nossa parceria, tornou-se um mausoléu de nossa história compartilhada, cada livro um lembrete de uma vida da qual eu estava desesperada para escapar. No entanto, no meio das sombras de meu luto, uma nova conexão surgiu, uma aliada improvável em minha busca por retaliação contra as restrições desta pequena cidade. Seu nome era Alice, uma nova contratação na livraria, jovem e vibrante, com um fogo em seus olhos que espelhava os meus. Eleanor, tenho percebido que você parece e distante ultimamente. Está tudo bem? Sua preocupação era genuína, uma raridade em Serenity Falls onde sussurros muitas vezes se disfarçavam de preocupação. Apenas me ajustando a novas circunstâncias, respondi, minha voz traindo um vislumbre de meu turbilhão interno. Alice assentiu, seu olhar persistente, como se enxergasse além da fachada que eu tinha dominado ao longo dos anos. Era perturbador, mas refrescante. Por uma vez, alguém estava me olhando, não através de mim. Nossas conversas se aprofundaram, indo além de meras formalidades para os segredos enterrados. Alice, descobri, tinha suas próprias razões para odiar esta cidade, para se sentir presa. Eu entendo, Eleanor. Este lugar lhe é sufocante. Você passa toda a sua vida tentando se encaixar em seu molde, apenas para perceber que ele tem te esmagado o tempo todo. Suas palavras eram um bálsamo para meu espírito inquieto.
Nela, eu via uma alma gêmea, alguém que entendia a gaiola de expectativas que ambos estávamos lutando para escapar. Nosso desdém compartilhado por Serenity Falls e sua fachada de cidade pequena tornou-se a base de uma amizade improvável, construída no desejo mútuo por algo mais, algo além das limitações de nossas vidas atuais. Eu tenho um plano, confidenciei a ela numa noite enquanto fechávamos a livraria, o pôr do sol lançando longas sombras pelo chão. Um jeito de sair de Serenity Falls, para nós duas. Os olhos de Alice brilharam com intrigante, suas reservas anteriores dando lugar à emoção do potencial de rebeldia. Me conta, ela instigou, sua voz uma mistura de excitação e apreensão. O plano era simples, mas ousado, um último ato de desafio contra a cidade que havia tentado me moldar em algo que eu não era. Vamos pegar o que pudermos da livraria, vender e partir. Começar do zero em algum lugar novo, onde ninguém conheça nossos nomes ou nossos passados. Alice hesitou, o peso da decisão pressionando sobre ela. Isso não é roubo? Chame de compensação. Por anos da minha vida que nunca vou recuperar, retruquei, minha determinação se endurecendo. Além disso, não é como se Serenity Falls já nos desse alguma coisa sem esperar algo em troca. A decisão de partir, de trair a cidade que foi minha prisão, sentiu-se como o primeiro sopro de ar fresco em anos. Alice, após sua hesitação inicial, concordou. Juntas, começamos nossos preparativos secretos, cada passo à frente uma declaração de nossa independência das correntes que nos prendiam. Mas à medida que o dia de nossa partida se aproximava, uma reviravolta que eu não havia antecipado desvendava tudo. Uma traição, não de Alice, mas de dentro das próprias paredes da cidade que me ensinara tão bem como enganar. O plano foi descoberto e, com ele, o frágil vínculo entre Alice e eu foi testado de maneiras que eu não tinha previsto. Confrontada com a escolha entre nossa nova aliança e a ira de Serenity Falls, Alice fez sua decisão. Eu não consigo fazer isso, Eleanor. Não consigo partir assim, ela confessou, sua voz tremendo de medo e arrependimento. A dor de sua traição, de seu recuo repentino para a segurança da conformidade, foi uma pílula amarga de engolir. Eu havia calculado mal, colocado minha confiança em alguém que, quando confrontada com a realidade de nossa rebelião, escolheu o diabo que conhecia em vez da liberdade que poderíamos ter experimentado juntas. Então, aqui estou, minha solidão mais pronunciada do que nunca, meus planos de fuga frustrados pela própria pessoa que pensei que estaria ao meu lado em desafio. A livraria, uma vez símbolo do meu aprisionamento, agora parece ser o único aliado que me resta, seu julgamento silencioso um lembrete do custo de ultrapassar os limites de Serenity Falls. Na esteira da traição de Alice e do desenrolar dos meus planos meticulosamente elaborados, Serenity Falls parecia apertar seu cerco ao meu redor, um laço disfarçado de abraço de cidade pequena. Mas entenda isso, eu sou Eleanor Baxter, e eu não desmorono, eu recalibro. A livraria, minha prisão transformada em campo de batalha, tornou-se o palco para meu último ato nesta cidade. Se Serenity Falls achou que tinha visto o fim da minha rebelião, estava profundamente enganada. Meu legado não seria de derrota, mas de uma saída espetacular que queimaria meu nome na memória de cada alma desta cidade. Com a traição de Alice ainda uma ferida fresca, voltei-me para dentro, traçando minha vingança com uma precisão fria que faria os fofoqueiros sussurrantes da cidade tremerem se soubessem a profundidade do meu desdém. Você pensa que venceu, murmurei enquanto caminhava pelas ruas familiares, cada passo uma promessa silenciosa do caos que estava prestes a desencadear. O plano era ardiloso em sua simplicidade. A livraria, repleta de primeiras edições raras e valiosas, seria a minha alavanca. Comecei a contatar colecionadores, negociando vendas sob a aparência de levantar fundos para uma instituição de caridade inexistente. É para as crianças de Serenity Falls, eu diria com um sorriso que nunca alcançava meus olhos. As mentiras fluíam tão facilmente quanto o rio que cortava a cidade, e com cada transação, meu fundo de fuga crescia. Uma noite, enquanto fechava a livraria, virei-me para encontrar Peter parado atrás de mim, sua expressão uma mistura de confusão e preocupação. Mãe, o que está acontecendo? As pessoas estão falando, ele disse, sua voz baixa. Deixe-os falar, respondi, meu tom displicente. Estamos prestes a lhes dar algo para valer a pena falar. Peter, sempre o mediador, tentou raciocinar comigo. Mãe, isso não é você.
O que aconteceu com começar de novo? Seguir em frente? Eu ri, um som amargo e afiado. Começar de novo? Seguir em frente? Esta cidade não permite novos começos, Peter. Ela te acorrenta ao seu passado, aos seus erros. Não, meu querido, eu não estou fugindo. Estou pegando o que é devido. O conflito com Peter me doeu, mais do que eu gostaria de admitir. Ele foi a vítima não intencional na minha guerra com Serenity Falls, uma guerra que exigia sacrifícios. Estou fazendo isso por nós, Peter. Por um futuro desvinculado das expectativas desta cidade. Mas, à medida que o dia da minha partida planejada se aproximava, um giro inesperado ameaçava desfazer tudo. Os colecionadores com quem eu estava lidando eram mais do que simples entusiastas, eles eram investigadores, rastreando as origens dos livros raros que eu vendia desesperadamente. O abraço de Serenity Falls se apertou, não em apoio, mas em acusação. Confrontada pela comunidade, liderada por aqueles que eu uma vez considerei aliados, fiquei sozinha, de costas contra a parede. Ladrão, eles me chamaram. Golpista. Os rótulos doeram, mais pálidos em comparação com o olhar de traição nos olhos de Peter. Naquele momento, enquanto enfrentava o julgamento da cidade, percebi o verdadeiro custo da minha vingança. Não apenas minha reputação, mas a confiança do meu filho, o último vestígio do legado da minha família. No entanto, mesmo com as paredes se fechando, senti um perverso senso de realização. Eu havia abalado Serenity Falls até o âmago, expondo a hipocrisia sob sua fachada pitoresca. Meu legado não seria de submissão silenciosa, mas de resistência desafiadora. Enquanto me preparava para deixar Serenity Falls, não com a cabeça erguida, mas com o peso das minhas ações pesando nos meus ombros, fiz uma última parada no túmulo de Edward. Eu tentei, Edward, sussurrei, o mármore frio e inflexível sob meus dedos. Do meu próprio jeito distorcido, eu tentei me libertar. A saída de Serenity Falls foi uma jornada por uma paisagem de memórias, cada marco de milha um lembrete do que eu estava deixando para trás. Mas a cada milha passada, senti o cerco da cidade se afrouxar, substituído por uma liberdade incerta. O legado que deixo não é de livros ou de um negócio próspero, mas uma história de uma mulher que ousou desafiar as restrições de seu mundo. Que Serenity Falls se lembre de mim como a viúva Baxter, a mulher que quase os levou aos seus joelhos. E quanto a mim? Eu dirijo em direção a um horizonte cheio de possibilidades, meu coração pesado pela perda, mas aliviado pelo fato de não carregar arrependimentos. Pois, no final, escolhi escrever minha própria história, uma não ditada pelas expectativas dos outros, mas forjada nas chamas da minha própria rebelião. Então, Serenity Falls, lembre-se bem de mim. Pois mesmo na minha ausência, o legado de Eleanor Baxter continuará.